Oi, eu sou o Rômulo e hoje eu vim aqui fazer a resenha do último livro aqui para esse mês especial do Mulheres para Ler, que é realizado pela Yara do Conto Encanto, e o livro que eu vou falar hoje é O Último Adeus, da Cynthia Hand. Bom, o livro vai contar a história da Lex, na verdade ela que vai contar a história pra gente. Ela é uma adolescente que tá quase indo pra faculdade, ela quase virando jovem, e o irmão dela comete um suicídio. Ele era 2 anos mais novo que ela, e ele comete esse suicídio, e aparentemente era algo que ninguém esperava, porque ele era feliz, ele era contente, ele era legal, e do nada aconteceu isso. E ele comete esse suicídio, ele deixa um bilhete pra mãe dele num post-it, tá até escrito aqui, que é: desculpa mãe, eu estava muito vazio. E a gente vai acompanhar a Lex através desse diário que ela escreve, para saber o que realmente aconteceu, o porquê que aconteceu esse suicídio, por que ele se matou, qual foi o real motivo e o que levou ele a cometer esse suicídio. Então o livro é basicamente isso, e essa é a história. Bom, esse é um daqueles livros YA que você tem que ler, sabe? Ele é daqueles livros que mexe muito com você, assim, sabe? Mexe muito com a sua estrutura, né? E é um livro que eu acredito que você tem que ter um pouquinho de estrutura emocional para ler ele, né? Ele não é um livro fácil, ele não é um livro divertido, um livro legal, um livro gostoso de ler. Ele é um livro que trata assuntos muito pesados, assim, muito densos e muito delicados, assim, sabe? Muito sutis, e ele fez com que eu parasse e pensasse muito. E é um daqueles livros que, assim, eu praticamente chorei do começo ao fim, né? Ainda mais agora que eu sou pai e, enfim, me fez muito pensar, assim, sabe? Muito refletir. Bom, esse livro, ele é escrito em forma de diário, então o terapeuta dela, depois da morte do irmão, ele aconselha ela a escrever um diário para expor os sentimentos dela. Então a gente vai acompanhar esse diário dela. É interessante porque esse mês eu resenhei, e sem eu pensar nisso, tô resenhando esse, que é escrita em um diário, resenhei a Cor Púrpura, que é escrita em cartas, eu resenhei o Diário de Anne Frank, que também é um diário, e resenhei o Papel de Parede Amarelo, que também é um diário. Então, assim, sem pensar, acabou que tudo veio para essa parte de diário, essa parte mais pessoal, assim. Tirando o Eleanor Park, que é uma história mesmo, todos os outros são mais pessoais, assim. E é interessante pensar nisso, né? Pra mim foi interessante. Ele é um livro super linear, assim. Ele não é um livro que acontece muita coisa, ele não, tipo, tem plot twist, sabe? Tipo, não é um livro de mistério, suspense, nada. Ele é um livro super, tipo, assim, super básico, mas é um livro que os assuntos fazem a gente refletir muito, e os assuntos, eles são muito delicados, assim, e nos prendem, pelo menos me prenderam muito, assim. Um desses assuntos é depressão, o suicídio também, essa coisa de por fora a gente tá feliz, mas por dentro a gente tá um cocô, sabe? Por fora a gente demonstra que tá todo mundo contente, mas por dentro a gente tá, tipo, sabe? Não tá bem. Então ele me fez parar e pensar muito, assim, sabe? Eu já tive um começo de depressão, e a depressão, no meu caso, foi muito de alimentar pensamentos que não eram meus, assim, sabe? Alimentar pensamentos que outras pessoas colocavam, ou, sabe? Ou pensamentos de mentiras, assim, que eu ia alimentando e ia me fechando. E graças a Deus eu tenho minha família, eu tenho a Gabi e o Joaquim, mas principalmente a Gabi, que são pessoas que conseguem me ajudar muito, assim, sabe? Conseguem me tirar desse lugar, assim. E esse livro, ele tem essa coisa da Lex, que é a irmã, se culpando porque ela não sabia. Mas basicamente, tipo assim, ela se culpa porque ele morreu e ela não fez nada, sabe? E eu, entrando nessa depressão, eu tive que assumir o papel de chegar e falar pra Gabi, sabe? Eu tive que chegar no papel de, tipo assim, ó, eu preciso que você me ajude, sabe? Não posso ficar desse jeito. Enfim, eu fiquei pensando muito, refletindo sobre o livro, sobre o papel, qual que é o papel, sabe? Tipo, no meu caso, eu não entrei numa depressão, sabe? Eu consegui
ver isso e pedir ajuda antes de entrar, mas tem gente que entra na depressão e não consegue sair, não tem força pra sair. E eu fiquei pensando, sabe, muito sobre isso, sobre a minha vida, sobre a história e enfim, é uma história assim que ela tem que te fazer pensar, sabe? Ela tem que fazer você parar. E se você não parar pra pensar na sua própria vida, pensar em quem tá ao redor, sabe? Tipo, eu tava conversando isso esses dias, assim. Eu moro num condomínio. No meu condomínio são 8 blocos. E assim, cada apartamento, cada bloco tem o quê? Uns 40 apartamentos. Então, e cada apartamento tem pelo menos, vamos lá, 2 pessoas. Então, tanto de gente que mora aqui. E quando a gente entra e sai, a gente dá oi, bom dia, sorri e tudo mais. Mas o que cada um passa dentro da sua casa, sabe? Tipo, a gente não sabe os problemas que as pessoas têm passado, a gente não sabe como é. E isso que, assim, eu tô falando de condomínio, tem vezes que isso acontece dentro da própria casa, sabe? A gente se fecha dentro da nossa própria família e não se abre. Então, é um livro que me fez pensar muito e é um livro que ele precisa te fazer parar e pensar, né? Então, é um livro que ele é super recomendado e é um dos melhores livros jovem adultos que eu já li em toda a minha vida. Eu não sou muito fã de jovem adulto, vocês já sabem, mas esse é um livro que, assim, ele transpassa essa barreira de jovem adulto, assim, sabe? Ele vai além do que é a fórmula jovem adulto. Ele é muito, muito bom. E eu recomendo com certeza, se você gosta de jovem adulto, se você não gosta, eu recomendo ele, que ele é uma leitura imprescindível. Claro que eu chorei horrores, chorei litros e enfim. E ele é um daqueles livros assim que se talvez o suicídio acontecesse no final, eu choraria muito mais. Mas assim, é um livro que eu já sei que o cara morreu. Então, tipo, sabe, ele mexe muito mais, eu acho, do que se fosse só um plot twist, assim, tipo, morreu, pronto, foi embora. Enfim, gostei. Bom, gente, então é isso, essa é a minha recomendação para esse último vídeo de Mulheres para Ler. Leia esse livro, é muito bom mesmo. Se você já leu, deixa aqui nos comentários, me diz o que você achou. E tem uma enquete aqui em cima também, como sempre, para você me contar se você quer ler ou não, se você já leu ou não e o que você achou, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a partir de amanhã tem Veda nesse canal. Na verdade, então Veda começou hoje já, mas é a partir de amanhã, abril. Então ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos, que eu gostei bastante do Veda desse ano e espero que você goste também. Então eu já falei tudo isso, né? Eu acho que eu já falei para se inscrever essas coisas. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Na verdade, até amanhã.